Então vamos lá. Bem-vindos à segunda sessão do Simpósio de Iniciação Científica da USP. A primeira sessão foi muito legal, porque as pessoas participaram e perguntaram, e os trabalhos estavam muito interessantes. Espero que mais uma vez a gente tenha trabalhos bem interessantes. E vamos começar com o Matheus Vinícius de Almeida Freitas, falando sobre a revisão, a definição de caos de devaneio. Matheus, está com você. Oi, tudo bem? Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Esse trabalho eu fiz junto com o Samir, que também está aqui na reunião, né? Então, é um trabalho que tem 2 autores. E eu vou apresentar aqui o que eu quero, já a minha tela, né? Mas a gente desenvolveu ele sob orientação da professora Sônia, né? Do MAP. E ele é sobre caos, como o título sugere, né? E, bem, antes de falar sobre caos, eu preciso fazer, assim, dar uma introdução do que a gente está falando, em qual cenário a gente está falando de caos, né? Bom, a gente está falando de caos em sistemas dinâmicos. E, bom, em geral, em sistemas dinâmicos, a gente quer estudar mapas contínuos de um espaço nele mesmo e saber o que acontece com os pontos desse espaço a longo prazo, né? E, bom, como é que a gente faz para estudar esse longo prazo, né? Bom, no caso aqui, a gente vai usar a órbita em um ponto que é a sequência das iteradas, né? Então, é x, é f de x, f da f de x e assim vai, né? Aqui. E, em especial, quando essa sequência é periódica, a gente diz que x é um ponto periódico. Até então, tudo bem. Bom, mas então, o que significa caos? Qual é a definição de caos que a gente quer ver, né? Bom, a definição de caos que o Devaney dá, o livro dele, é a seguinte. Você tem um mapa num espaço métrico dele mesmo, tudo mais, e a gente diz que ele é caótico se esse mapa é topologicamente transitivo. O que isso quer dizer? Bom, significa que se você tiver 2 abertos no seu conjunto, em alguma iterada, um ponto de um aberto vai cair no outro. É só isso. Basicamente, o que a gente está querendo dizer é que se tiver 2 abertos, em algum momento, alguma órbita desse aqui vai passar no outro. E vice-versa. Bom, os pontos periódicos de F são densos em V, tá? Isso quer dizer que em todo aberto que você pegar, mas você vai ter um ponto periódico ali, né? E F ser sensível às condições iniciais, isso daqui significa que se você começar com 2 pontos perto, em algum momento eles vão ficar a pelo menos uma distancinha delta ali. E essa condição aqui de sensibilidade às condições iniciais é uma condição legal, porque dá para explicar ela usando fenômenos do dia a dia. Por exemplo, a questão de previsão do tempo. Por que é difícil de prever o tempo? Porque prever o tempo, o clima é um sistema sensível às condições iniciais. Então, como a gente prevê com aproximações, em algum momento você vai ficar longe do que acontece de verdade. Então, é bem legal. Tá, mas eu dei 3 condições aqui e elas individualmente, assim, talvez não deem uma ideia geral do que eu estou querendo dizer com caos. Com essa definição, eu estou querendo dizer que esse sistema ele não pode ser dividido em sistemas menores, ou seja, você tem que tratar ele como se fosse uma coisa só. E ele tem um elemento de regularidade ali, algo que parece se repetir, que são esses pontos periódicos que são densos. E por ser sensível às condições iniciais, dá essa ideia de ser tudo bagunçado, como é o clima, essas coisas assim, né? E, bom, o que eu quero apresentar aqui são 2 teoremas que é para estudar quando que alguma dessas condições, na verdade, é consequência das outras, em quais cenários isso acontece. E, bom, o primeiro teorema é o seguinte. Se você tiver um mapa contínuo com mais de uma órbita periódica, a condição 1 e 2, elas implicam a terceira, ou seja, é como se você pudesse pegar a terceira condição, que é a sensibilidade às condições iniciais, e jogar fora, porque as outras 2 já te garantem ela. Então, você só precisa olhar as 2 primeiras. E para ilustrar a demonstração desse teorema, eu vou usar esse mapa aqui, que é o 4x menos x. Tudo bem? Vamos lá. Bom, a gente começa com um ponto qualquer aqui, x, que é esse em vermelho. E aí a gente pega um ponto cuja órbita dista mais de 4 delta de x. E esse ponto ele tem que ser periódico, tá? É um ponto periódico que dita mais de 4 delta. E também é um ponto periódico que dista a menos de delta, que é esse ponto Q aqui, esse em verde.
Esses pontos a gente consegue escolher porque, como eu disse antes, a gente está assumindo que os pontos periódicos são densos. Então, todo aberto que você pegar vai ter um ponto periódico ali. Então, você consegue escolher esses pontos aqui. Tudo bem? E aí, com isso, a gente constrói esse conjunto WI, esses conjuntos WI, no caso, são as pré-imagens das iteradas aqui. E, bom, com esses WI na mão, a gente vai pegar a intersecção de todos eles e vai construir esse conjunto W. No nosso exemplo aqui, o W é esses dois conjuntos em preto aqui, tudo bem? E, bom, com esse conjunto W em mãos, a gente reduziu o nosso problema a ver que uma dessas duas afirmações é válida, né? Bom, vamos explicar exatamente direitinho o que está acontecendo aqui. Bom, quem que é esse ponto Z? Como a gente assumiu que o mapa era topologicamente transitivo, e a nossa bola de raio delta em volta de X é um aberto, então a gente sabe que em algum momento vai ter um ponto de lá de dentro que vai cair no nosso W, certo? Esse ponto Z é esse ponto que justamente faz isso. Em alguma iterada ele cai lá dentro de W. E aí, esse J aqui, a gente escolhe ele de forma que N vezes J seja o menor o menor inteiro que K, que N vezes J marque K. Quem que é K? K é o período de Q, tá bom? Então, e aí, tá. Depois disso, a gente faz umas desigualdades triangulares e está resolvido. Mas por que que isso aqui resolve o nosso problema? Bom, tanto Z quanto Q, eles são pontos que eles estão bem pertinho de X, certo? Então, a gente está dizendo que você vai começar com pontos perto de X, em algum momento eles vão se distanciar pelo menos delta de X, que é exatamente o que a gente quer na sensibilidade às condições iniciais. Bom, então, resolvido o nosso primeiro teorema. Tá, mas a gente está trabalhando aqui, eu peguei um exemplo, que é de uma função que sai do intervalo 0,1 em 0,1, né? A gente está de 0,1 em 0,1, certo? Será que em intervalos dá para fazer algo melhor do que isso? Ou a terceira condição ser consequência das duas primeiras é o melhor que dá para conseguir? Bom, em intervalos dá para a gente conseguir algo ainda mais legal. Em intervalos, se você tiver só a primeira condição, que é a transitividade, você tem causa inteira. Tá. E aí, a gente vai usar o teorema de antes, porque se a gente provar que a primeira condição garante a segunda, então a gente provou que ela garante todas, porque a primeira e a segunda garante a terceira. Então a gente faz como se fosse um efeito dominó. A gente derruba o primeiro dominó, e aí ele cai na segunda condição, e aí a terceira vai cair a segunda vai cair na terceira, né? Bom, vamos lá. E aí como é que a gente faz isso? Eu vou fazer isso usando um lema, e vai ficar mais evidente depois, mais para frente, por que eu estou usando esse lema. Bom, o lema é o seguinte. Aqui tem bastante coisa escrita, mas vamos resumir ele. Se você tiver num intervalo fechado, que não tem nenhum ponto periódico, então, todas as iteradas que estiverem lá dentro, elas vão se organizar bonitinho. Ou elas vão estar meio que crescendo, como é aqui esse caso, ou elas vão estar meio que decrescendo, como é aqui esse outro caso. Tudo bem? E bom, como é que a gente prova isso? A gente define essa G aqui, que é a enésima iterada, e a gente vai fazer uma indução. E para fazer essa indução, a gente fala, bom, se não for verdade, então a gente usa o TVI e a gente vai concluir que tem um ponto periódico ali dentro, mas a gente já assumiu que não tinha nenhum ponto periódico dentro do nosso intervalo, né? Então aí a gente tem um absurdo e, portanto, as iteradas têm que se organizar direitinho. Então, bom, a gente já tem esse lema. E aí, como é que a gente vai usar ele para demonstrar a nossa proposição? Bom, a gente vai assumir que a gente tem a primeira condição, mas sem ter a segunda. Se a gente não tem a segunda, significa que a gente consegue achar um intervalo J aqui, dentro do nosso 0,1, que não tem nenhum ponto periódico. E aí a gente vai usar a transitividade topológica para construir esse conjunto U aqui, que tem esse ponto Z, que sai dele, e aí ele volta, e depois ele volta para U. E aí, como vocês podem... Aqui, essa imagem está ilustrando esse caso aqui, né? Tem um outro caso que algumas desigualdades mudam, mas a ideia é essa. A gente vai construir um ponto que ele consegue se afastar de Z, mas voltar para bem pertinho dele. E aí a gente vai contradizer o lema, porque a gente estava nas condições dele. Né? A gente tinha um intervalo sem nenhum ponto periódico, mas as nossas iteradas não se organizaram. Isso significa que a gente
falhou em assumir que dava para você ter a transitividade sem a densidade dos pontos periódicos. E, bom, esses eram os 2 teoremas. E tá, qual é a ideia de... Por que a gente queria estudar essas questões de definição de caos? Bom, no geral, em aplicações físicas, a definição de caos que eles usam é justamente essa questão da sensibilidade às condições iniciais do sistema. Mas, partindo dessa definição, e a gente vê que em alguns cenários que são até que bem gerais, tá bom, esse aqui do intervalo ele é um pouquinho mais restrito, mas aqui, esse primeiro teorema, a gente está falando de um espaço métrico, né? Qualquer. Então, é uma condição bem mais geral em que a terceira condição, que é a sensibilidade das condições iniciais, ela já está garantida sem precisar, só com as outras 2, né? E era isso. Opa, obrigado, Matheus. E, inclusive, obrigado ao Samir, que fez parte do trabalho, mas não apareceu aqui. Vamos lá. Dúvidas, comentários, palpites? Eu tenho algumas perguntas para fazer para o estudante de C, né? A primeira é, você pretende continuar o estudo, a sua pesquisa nessa área de teoria do caos, sistemas dinâmicos, no futuro, numa IC ou no mestrado, etc.? Então, esse trabalho a gente desenvolveu no final do ano passado, né? No final do ano passado, começo desse ano. E eu e o Samir, a gente continuou trabalhando com a Sônia nesse assunto. E eu tô já me preparando para tentar entrar para o mestrado no ano que vem para continuar estudando sistemas dinâmicos e essa temática que eu acho muito legal. Outra pergunta. Você pretende continuar nessa área de tentar criar situações mais gerais aos quais se aplica que é um sistema dinâmico, ou você vai seguir em outra área de pesquisa dentro dessa linha de sistemas dinâmicos? Porque você trabalhou com a questão de colocar outras suposições e daí você conseguir relaxar aquelas 3 suposições lá, né? Para ser um sistema dinâmico. Isso. Então, eu ainda não tenho tanta certeza do que eu pretendo fazer, mas a minha ideia é tentar estudar dinâmica topológica, que dá para estudar muito dessas coisas de condições, como afrouxar essas condições, esse tipo de coisa, né? Interessante. Era mais isso que eu tinha para perguntar. Você está de parabéns, gostei muito do seu trabalho, mas realmente é um assunto complexo, né? Você trabalhou quanto tempo assim nessa pesquisa? 1 ano? Tá. A gente começou no segundo semestre do ano passado, né? E aí eu e o Samir, a gente nunca tinha estudado as questões, né? Então a gente teve que começar com espaços métricos e aí depois partir para as coisas de sistemas dinâmicos. Mas esses 2 teoremas em si, eu acho que a gente ficou coisa de uns 2 meses e meio mexendo com eles para entender direitinho. Tá de parabéns. É porque realmente, geralmente numa pesquisa de um tema mais avançado, assim, a gente realmente gasta muito tempo para estudar e dominar as bases, né? Só depois que a gente inova mesmo. Esses teoremas aqui, eles já existiam, a gente só revisou as demonstrações e viu como funcionava direitinho. Assim. Não foi a gente que desenvolveu eles do zero. Sim. Eu vi no resumo de vocês que você citou o artigo de onde você usou essa ideia, né? Mas é isso, aí, o próximo passo é agora você inovar, né? Criar coisas novas a partir disso. Parabéns, é isso, minha contribuição. Obrigado. Mais algum comentário? Pergunta? Queria fazer uma perguntinha, por curiosidade. Antônio, Matheus, pelo menos em algumas situações, uma definição alternativa de caos, ou diferente, é a existência de um conjunto de Cantor invariante. Né? Você sabe relacionar essas 2 coisas? Você chegou a ver essa definição? Sabe relacionar com essas coisas que você falou? Então, eu e o Samir, a gente tem estudado justamente agora outras definições de caos. Eu acho que essa de Cantor invariante talvez esteja bastante relacionada com a definição de New York, mas eu não tenho muita certeza, porque quem estava vendo com mais calma isso daí era o Samir, talvez. Mas eu não cheguei a estudar isso por enquanto, não. A gente, na verdade, estava começando a ver essas outras coisas. Tá, e legal. E só mais uma curiosidade,
essas implicações que você obteve foram para aplicações do intervalo, certo? A segunda, sim. A primeira, ela é um espaço métrico geral. Eu só usei intervalo para motivar para conseguir ligar uma coisa com a outra, né? Já que depois eu teria que trabalhar com intervalo. Então só a segunda aqui precisa... Tá, ok, entendi. Legal, parabéns. Foi bacana mesmo. Obrigado. Então, vou agradecer de novo Matheus, a apresentação bem didática. Acho que ele se esforçou para fazer uma coisa com tablet e tudo mais, está de parabéns, Sim. com microfone de youtuber. Acho que ele tá fantástico. Acho que nós, professores, podíamos aprender essas técnicas de usar essas coisas. A parte da didática eu aprendi na licenciatura. Estudo da licenciatura. Opa! Então... É bom falar isso, porque acho que é importante deixar claro de onde você veio. Acho que eu falei isso. Então, você veio da LIC, legal. Sim, eu sou da licenciatura e o Samir é da aplicada. Muito legal. Parabéns novamente. Opa, Vamos passar para a segunda apresentação? Uma apresentação com nome bem genérico,